pessoal! Hoje vamos falar de um tema muito comum no nosso cotidiano escolar: o ato de brincar. Por definição, brincar pode ser resumido como um entretenimento, uma distração ou mesmo um gracejo. É considerado um passatempo infantil. A questão é que brincar é muito, mas muito mais do que isso. A criança, desde o seu nascimento, quando começa a interagir com o mundo à sua volta, essa interação acontece com as pessoas de sua convivência, acontece com os objetos que ela tem acesso, acontece com o ambiente que a envolve. E é através dessa interação que a criança desenvolve maneiras diferentes de se comunicar com o mundo. Essa interação possibilita uma infinidade de novas conexões neuronais, que vai se ampliando e ampliando e ampliando, conduzindo a criança a novas descobertas. Neste percurso, a criança enfrenta algumas situações-problemas e busca resolução. Neste momento, essas conexões neuronais recebem novos estímulos e vão se ampliando ainda mais. Isso forma uma cadeia de informações que possibilitam uma aprendizagem efetiva. Desde a primeira infância, que a estrutura e as conexões do cérebro são realmente esculpidas por numerosas influências ambientais e biológicas, como centro do pensamento, emoção, planos de ação e autorregulação da mente e do corpo. O cérebro passa por um longo processo de crescimento. Esse desenvolvimento é mais intenso nos primeiros anos de vida, crescendo rapidamente através da infância. Na medida em que o ser humano vai se desenvolvendo e tendo contato com as mais variadas situações, vai aumentando a quantidade de sinapses. Andar, tocar, olhar, ouvir, sentir, falar, ler, subir, descer, sorrir, pular, enfim. Cada instante vivido é motivo para que mais e mais neurônios se comuniquem entre si. E toda essa interação, com a qual estamos falando, se dá de maneira lúdica, ou seja, o ato natural de brincar. Essa essência do brincar não pode ser apagada no ambiente escolar. E por quê? Os processos de desenvolvimento e de aprendizagem envolvidos no brincar são também integrantes do processo de apropriação de inúmeros conhecimentos. Por meio da constituição de relações entre o que se aprende no brincar e em outras atividades, centrando a ação pedagógica no diálogo com as crianças, trocando saberes e experiências, trazendo a imaginação e a criação para a prática cotidiana de ensinar e aprender. O brincar precisa ser visto como uma expressão legítima da infância. A brincadeira nos tempos e espaços da escola e nas salas de aula nos permite conhecer mais as crianças e as infâncias. É no brincar que a criança conversa com o seu mundo ao redor, que expõe o seu eu verdadeiro, liberta o seu existir, organiza-se e cria novas possibilidades. É no brincar que a criança se desafia, que diante do imprevisível, do inesperado, ela busca por novas possibilidades. É no brincar que ela estabelece suas relações com a sociedade, que explora seus espaços, mas aprendendo a respeitar o espaço daqueles com quem interage. Mas o brincar nem sempre foi visto dessa forma. A história da criança e do brincar em instituições de ensino já passou por maus bocados. Somente em 1988 houve garantias legais para que a educação infantil fosse mantida pelo poder público. Parece óbvio nos dias de hoje, mas o que realmente havia era um espaço de cuidado, cujo objetivo era garantir a sobrevivência da criança. Assim,
eram as creches. No século XIX, buscava atender mães pobres que necessitavam trabalhar e tinham como obstáculo não ter com quem deixar seus filhos. Essa conotação de cuidadora de crianças se manteve ainda muito tempo depois da estruturação da educação infantil. E demorou muito tempo para que esse paradigma fosse quebrado. Hoje, há uma maior conscientização da necessidade da educação da criança, sustentada por uma base científica cada vez mais ampla e alicerçadas em uma diversificada experiência pedagógica. Infelizmente, a criança ainda é vista por muitos apenas como um ser que ainda não é adulto, ou seja, um adulto em miniatura, quando na verdade é um ser em pleno desenvolvimento e com particularidades próprias. Bem, quando entendemos um pouquinho sobre neurociência, percebemos o quão essencial é o brincar dentro das instituições de ensino. No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e significam outra coisa daquilo que simplesmente aparentam ser. Ao brincar, as crianças recriam e repensam os acontecimentos que lhes deram origem, sabendo que estão brincando. E para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar, é imprescindível que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas nas instituições. Não é possível mensurar o tamanho do prejuízo quando o brincar é limitado ou inibido na infância. A precariedade de estímulo não permite que a plasticidade neuronal ocorra de maneira efetiva. O cérebro humano tem possibilidades infinitas e experimentar o lúdico é o caminho mais eficiente para o desenvolvimento global da criança. Os estímulos sensoriais que acontecem desde as primeiras semanas de vida e são mantidas no crescimento da criança é de importância ímpar e se potencializa no contato com as variedades do seu ambiente, com a voz, a manipulação, a atenção que lhe é manifestada. Se essa interação for devidamente estimulada na infância, toda essa propriedade que o cérebro tem de se organizar em função dos estímulos que recebe não se perde na idade adulta. Pois é, a potência do brincar é muito mais do que uma mera distração ou gracejo, como citado em alguns dicionários. Outra coisa que não podemos fazer é confundir o brincar com o uso de jogos pedagógicos. Obviamente que os jogos pedagógicos são, sim, muito importantes quando utilizados no ambiente de sala de aula, sem dúvida, e auxiliam potencialmente no aprendizado em situações específicas. Definitivamente. Os jogos pedagógicos têm início, meio e fins específicos, e vêm com uma regra pré-determinada, cuja ampliação de sua ação fica limitada sobre alguns aspectos. Já o brincar é uma atividade totalmente espontânea, que pode ser modificada de acordo com o desejo do seu praticante. O andamento da brincadeira pode ter regras que são modificadas e adaptadas de acordo com a necessidade do momento. O brincar sobre essa perspectiva de ludicidade não possui tempo limitado para começar e nem para terminar, motivo pelo qual não se pode ser desenvolvido em sua totalidade no ambiente escolar. Mas dá para desenvolver muita coisa. O brincar é um faz de conta, mas é incrivelmente real. Agora, imagina a Bela sendo atacada pelos lobos.
hora, furando o dedo na roca. Então, querida... Venham. Vamos deixá-la sozinha. Foi um rapaz que ela conheceu. E agora o que é que fazemos? Eu acho que ela não deve casar com nenhum príncipe. Então, isso não nos cabe a nós decidir. É melhor falar com o rei Estevão sobre o rapaz. Pois, também acho. Ouçam! A Maléfica! Rosa! Rosa! Por que é que a deixámos Rosa! Anda cá, Rosa! Esperem. Rosa! Rosa! És tu! Rosa! 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 Não toques em nada! Toca no fuso. Obedece-me. Não pensei que fossem tão loucas. Pensar que podiam derrotar-me. A mim, a rainha de todo o mal. Ora, aqui está a vossa preciosa princesa. Rosa! Eu nunca me vou perdoar. A culpa é toda nossa. Oh, pobre Cinderela, vendo seu vestido sendo destruído. Sim? A carruagem chegou. Oh. Então, Cinderela, não estás pronta, filha? Eu não vou. Não vais? Oh, que pena. Mas é claro que vais ter outras oportunidades e... Sim. Boa noite. Enfim. Para que serve um baile real? Afinal, deve ser uma coisa extremamente maçadora e aborrecida e absolutamente maravilhosa. O quê? É o meu? Parabéns a você! Não! Ora, eu não estava à espera. Mas que surpresa! Oh, como é que eu vou poder? Oh, muito, muito
Muito obrigada. Não se esqueçam, quando vos apresentarem Sua Alteza, têm de... Esperem! Por favor, esperem por mim! Não é uma beleza? Gostam dele? Fica-me bem. Cinderela! Ela não pode! Não pode! Não, nem Não pensar pode deixar, nisso! mamãe. Meninas, calma! Afinal, nós fizemos um acordo. Não foi, Cinderela? Eu nunca falto à minha palavra. Mas que esperta! Estas contas dão-te um toque fantástico. Não achas que dão, Drizella? Não, não acho. Eu acho que ela... Grande ladra! São as minhas contas! Dá-mas cá! Oh, não! Olha a minha faixa! Estás a usar a minha faixa! Oh, parem! Francamente! Isso também é meu! Dá cá! Ladra! Falsa! Não fica assim! Meninas! Agora chega. Despachem-se, vamos embora. Não quero que vocês se irritem mais. Boa noite. Oh, não. Não pode ser. Não adianta. Agora já não adianta. Agora já não acredito em nada. Essas cenas dos filmes infantis levam as crianças a vivenciarem seus medos e frustrações. Mas não é somente nos filmes, não. Nos livros também, na contação de história. Quando a criança ouve história, ela mergulha no mundo dos personagens e aprendem a lidar com seus medos. E quando ela brinca, leva esses sentimentos. Nas brincadeiras, as crianças viram os heróis, combatem todo o mal do mundo. É na brincadeira que o faz de conta permite explorar possibilidades e ensina a criança a lidar com as suas frustrações reais. Nessa brincadeira, muitas vezes, revela-se um processo dramático para a criança. Inclusive, seu surgimento está relacionado a conflitos gerados por desejos não realizáveis na vida real. A criança, ao conseguir adiar a realização imediata de um determinado desejo, que por sua condição social ainda lhe é impossível na vida real, inventa a brincadeira. O brincar muda, muitas vezes, uma dura realidade. Tá vendo a fila? Tem gente de fora fazendo fila pra entrar, gente empurrando e fura a fila e tudo mais. Papai, me diga que jogo é esse? É isso. É como que jogo é? É o jogo certo do jogo... O jogo da... Nós somos todos adversários, entendeu? É tudo organizado. Depois tem os homens aqui, as mulheres pra lá. E depois tem os soldados. Todo mundo tem um horário. É difícil, viu? Não é fácil, não. E depois, se um deles errar, vai embora pra casa na hora. Na hora. Por isso tem que prestar atenção, Josué. Mas se ganhar, você leva o primeiro prêmio. Diz pra mim que prêmio é. É, o primeiro prêmio, eu já disse. É um belo tanque. Mas eu já tenho um tanque. Não, mas é um tanque de verdade. Novo.
Papai, esse lugar é horrível, cheira mal, eu quero a mamãe. É só mais tarde. Tô com fome. Vamos comer. E eles são malvados, gritam. É claro, porque querem o prêmio. Um tanque de verdade todo mundo quer. Tem que ser duro. Eu posso ver a mamãe? Quando acabar o jogo, E quando acaba? tem que fazer 1000 pontos. Quem faz 1000 pontos ganha um tanque de verdade. Achtung! Ruhe! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht? O que ele disse? Está procurando quem fala alemão para explicar as regras. Você fala alemão? Não. Alles hören, ich sage das nur einmal. Começa o jogo. Quem tá, tá. Quem não tá, não tá. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden, Tem que fazer 1000 pontos. Quem fizer ganha um tanque de verdade. um zu arbeiten. Sorte dele. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Todo dia vamos anunciar a classificação por aquele alto-falante. O último classificado vai carregar um cartaz com a palavra estúpido aqui nas costas. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nós fazemos parte dos maus, bem maus que gritam. Quem tiver medo perde pontos. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? Em 3 casos se perdem todos os pontos. Perde 1. Quem começar a chorar. 2. Quem quiser ver a mãe. 3. Quem tem fome e quer um lanche. Esqueçam! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. É muito fácil perder os pontos por fome. Eu mesmo ontem perdi 40 pontos porque queria de qualquer jeito pãozinho com geleia. Gehorsamkeit ist alles. De Damasco. Und noch etwas. Ele de morango. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. Não peçam pirulito porque não tem. Já comemos todos. Antreten in Zweierreihe. Eu comi 20 ontem. Schweigend. Dor de barriga. Jeden Morgen Mas estava bom. ist Appell. Se estava. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Desculpe falar depressa, mas hoje estou brincando de esconder e agora vou embora se não me acham. 1000 pontos. E o que eu te disse? É divertido. De acordo com Vygotsky, o faz de conta é uma atividade importante para o desenvolvimento cognitivo da criança, pois exercita no plano da imaginação, a capacidade de planejar, imaginar situações lúdicas, os seus conteúdos e as regras inerentes a cada situação. Para esse autor, a situação imaginária de qualquer forma de brinquedo já contém regras de comportamento, embora possa não ser um jogo com regras formais estabelecidas a priori. A criança imagina-se como a mãe da boneca e a boneca como a criança. E dessa forma, deve obedecer às regras do comportamento maternal. Durante o desenvolvimento da brincadeira, as crianças passam a brincar não apenas de dirigir um trem, mas reproduzem as relações humanas em que o maquinista está envolvido. Já não importa apenas as relações entre o maquinista e o trem, a ação de conduzir o trem, mas também as relações entre o maquinista e o seu ajudante. O faz de conta é parte indissociável do brincar. O faz de conta transforma objetos inanimados em brinquedos de alta potência. Um amigo meu resolveu comprar um presente de Natal, um carrinho de controle remoto para seu filho de 2 anos. O carrinho era enorme, uma Ferrari vermelha, acendia faróis, buzinava, tinha a primeira, segunda marcha, tinha marcha ré, bastava apertar um botão e as portas do carro se abriam.
caríssimo brinquedo sedutor. O filho dele abriu a caixa, viu o carrinho, brincou por exatos 2 minutos. Depois dessa, digamos, interação, descobriu a caixa, onde o carrinho veio embalado. A caixa virou um avião, virou um trem, virou um amigo imaginário. E entre tantos outros usos que ele deu para aquela caixa, aparentemente sem graça, a brincadeira durou dias. Sim, durou dias. O carrinho era um carrinho. A caixa podia se transformar em qualquer coisa. O uso de materiais com características totalmente destoantes aos brinquedos convencionais se transformava na mão das crianças. Caixas de papelão se transformavam em carros de corrida, garrafas PET em aviões, potes plásticos em chapéu. A criança atribui a um objeto a função que ela realmente quer para atender às suas necessidades e alimentar a sua imaginação. A criança se envolve com objetos variados porque esses fazem parte do cotidiano, são reais. E a criança transforma essa realidade no que ela deseja e, principalmente, leva a estímulos motores que aperfeiçoam as suas habilidades manuais. Ready, baby? Here we go. Esse tipo de interação exige, isso mesmo, exige de maneira exponencial o desenvolvimento da imaginação da criança. Ao unir objetos, a criança recria possibilidades, cria hipóteses e busca solução de problemas para aquilo que ela almeja.
sobre o brincar livre, a pessoa já conclui. Ah, para o brincar livre, é só deixar ele brincar sozinho. É o suficiente. Ou, Isso é uma perda de tempo. O brincar deve ser devidamente planejado no espaço escolar. o brincar livre é quando o adulto oferece possibilidades sem interferir o tempo todo no que está sendo construído pela criança. E é totalmente possível de ser realizado no ambiente escolar. Brincar livre é confundido com o famoso rola-bola, prática conhecida onde uma bola é jogada no ambiente, onde parte das crianças forma um time de futebol e outra parte se senta e assiste, sendo repetida sucessivamente em várias situações. E isso não é autonomia, nem mesmo protagonismo. É necessário que o adulto responsável dê elementos à criança, ao mesmo tempo em que permite que ela transforme aquilo em que está manipulando. Se o brincar é a descoberta do mundo em que a criança vive, por que não unir os elementos da natureza? Afinal, a natureza é a essência, é a origem da existência. Enquanto se brinca com a natureza, ela brinca de volta com a gente. Isso sem falar na potência do desenvolvimento da criatividade. O galho vira uma espada, a folha um barquinho. Cria-se uma reciprocidade entre os seres vivos que estão se integrando naquele momento. Desde a formiguinha até o pássaro inalcançável no céu. A criança aprende sobre a natureza e passa a respeitá-la naturalmente, sem a necessidade de qualquer imposição. Eu vou contar uma história. Em uma escola dos anos iniciais que eu atuava, uma grande quantidade de lagartas começaram a, digamos, invadir o pátio. Virou um tormento. O pessoal da limpeza virou um tormento. Era lagarta esmagada todos os dias, em todos os horários, e o pátio tinha que ser lavado. Minha companheira é professora de educação infantil e tem um livro de tecido que ela mesma construiu, que é possível contar a história da lagarta à borboleta. Bom, o plano de aula de educação física mudou após esse massacre às lagartas, né? E para a diretoria já não estava fazendo o menor efeito para os assassinos lá das lagartas. Enfim, então, de sala em sala, eu contei a história da metamorfose da borboleta, a importância da borboleta para o meio ambiente e o fato de ser um ser vivo que a gente precisa respeitar. Depois disso, a gente explorou o parque. Tinha um parque do lado da escola, fomos lá, exploramos toda a natureza em volta. E eu perguntei para as crianças, o que a gente pode fazer para garantir a sobrevivência da lagarta para que ela vire borboleta? Várias e várias teorias foram colocadas pelas crianças. E no final, todas as vezes que uma lagarta aparecia no chão do pátio, imediatamente as crianças buscavam uma folha, colocavam a lagarta sobre ela e levavam para a árvore mais próxima. Conclusão: nenhuma lagarta mais foi assassinada. Salvar a vida da lagarta virou a nova brincadeira das crianças. Agora, eu queria convidar vocês para assistir um trecho do filme Como Estrelas na Terra, que está disponível no YouTube.
você pôde perceber que foi no momento do brincar com a natureza que o professor viu potencialidades em um estudante que era considerado, até então, um ser incapaz. Incapaz, né? Palavra. O componente tecnologia e inovação, presente hoje no currículo dos anos iniciais, além de ser um componente curricular, é um elemento que permite a continuidade desse brincar. A continuidade desse brincar livre. Na verdade, podemos ir mais longe com essa afirmação. Tecnologia e informação visa ampliar as perspectivas de ensino. Busca a amplitude do pensamento computacional. Computacional, natureza, tem tudo a ver. Agora imagina a criança que durante seu crescimento lhe foi permitida a manipulação dos mais variados objetos e da mesma forma lhe for permitida a ampliação de possibilidades ao manipular esses objetos. Você já parou para pensar na quantidade de componentes curriculares são desenvolvidos, analisados e aplicados na composição desses brinquedos? E já imaginou a quantidade de novas tecnologias que podem ser desenvolvidas pelo simples ato de permitir a criança brincar? A aprendizagem não acontece da noite para o dia. Ela é construída quando se oportuniza ter novas ideias para a resolução de problemas. Ela relaciona conhecimentos adquiridos em alguma situação relevante na vida. É um processo que amplia, atualiza, ressignifica algo já vivenciado e permite a aquisição de novos conhecimentos. Você já reparou que falamos do brincar livre, falamos do faz de conta, do brincar com a natureza,
do utilizar materiais inusitados para construir brinquedos e, finalmente, dos elementos tecnológicos. Perceberam que o brincar uniu todos esses elementos naturalmente? Brincar é a palavra-chave. E você? Qual foi a última vez que você brincou? Se já faz muito tempo, ou se não se lembra mais, permita-se. Brincar é humano. Brincar transforma. Brincar é a forma mais sincera da expressão humana. E ó, não tem idade, viu? Então, brinque. Ah, e antes que eu me esqueça, segue aqui algumas dicas de redes sociais que falam muito bem sobre brincar.